Aqui, ó, tá chorando. Olha lá, vai soltar a boba. Ele tava aqui. Você não deve sair agora daqui. Eita, bichinha! Você mandou ele, você ligou pra ele, mandou ele esses dois se embora pra lá, foi? Não. Ele tá bicho muito depois, ele Ele deu tava uma coisa nele, ela tava chorando. Ele me expulsou dele, vai-se embora, bora onde eles iam agora. Vai-se embora, mandou embora, o bichinho tá chorando. O cara vomitou de novo, foi? Foi, eu quero levar ela pro médico de novo. Olha lá, olha lá, olha, olha, olha. Gustavo, que bexiga você já aprontou com o menino? Se eu mandei. Se ele tava aqui em casa, na cabeça. Tá com medo, é? Tá com medo, é? Olha, 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 olha. Sai fogo, fogo. É, tem medo. Tem medo, é? Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Ele disse... É besta. Olha.